Boa noite, irmãos. Boa noite. Um prazer que se renova cada vez que a gente vem para a casa do Senhor. E desde a vigília nós estamos trabalhando com o tema da felicidade, trabalhando com a questão da leveza do espírito e do peso do pecado, o Misael com as bem-aventuranças e o Flávio com o fruto do Espírito. Então a gente cada um deu um pouco daquela apostila que a gente está fazendo, e eu complementei a segunda parte, até cheguei a imprimir, e quando cheguei aqui os meninos estavam animados para assistir, eu nem ia colocar em slide, no PowerPoint, mas depois que eu cheguei aqui, decidi colocar no PowerPoint para ficar ilustrado. Então eu vou trabalhar então com os slides. Nesse estudo 2, nós vamos ver sobre a imagem de Deus. O que foi que o pecado fez com a imagem de Deus? Versus o outro lado da questão, que trata da pureza e da felicidade. Portanto, é muito importante que o crente entenda o que significa ser imagem de Deus, como é que o pecado corrompeu essa imagem de Deus e como é que, através de Cristo, ele poderá ter essa pureza e felicidade, essa leveza de espírito. Como eu falei, nós vamos trabalhar principalmente com Romanos, capítulo 5, 12 a 21, porque nesse texto é mostrado exatamente o contraste, uma comparação entre o que aconteceu com o homem depois da queda. O que é que o homem herda de Adão? Como a vida do homem se transformou em um vale de lágrimas, em um vale de terror, sem nenhuma esperança em si mesmo. Todavia, esse texto mostra que onde superabundou, onde o pecado era, vamos dizer assim, a norma, o pecado dominava terrivelmente, por um ato de um homem só, a coisa foi mudada. Eu tenho o texto aqui impresso, em parte da apostila. Eu vou chamar o irmão Flávio para fazer a leitura. Irmão Flávio, por favor. Qual é a leitura? Como a morte e o pecado vieram representativamente por Adão, quando todos pecaram com uma raça. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de um só, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Continua? Até aqui, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, Pai, por ter nos salvo, Pai, do pecado, por ter nos livrado, Pai, da condenação eterna. Nos ajuda, Pai, a entendermos a pregação do pastor agora, que possamos, ó Pai, nos alegrar, Senhor, através do fruto do Espírito, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, e que possamos aprender, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a partir do momento que Te amamos e Te adoramos e Te servimos. Eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Esse nosso estudo 2, acerca da felicidade, vai relacionar esses elementos: imagem de Deus, pecado, o que Adão foi e cooperou para que a raça caísse na mais desgraçada infelicidade. De verdade, é que as pessoas não conheceram a felicidade plena. Quem aceita Jesus Cristo tem um gostinho da felicidade. Aqui, a maioria dos nossos dias são difíceis, pesados, pesarosos e maus. Mas quem tem Jesus Cristo tem o fruto do Espírito, e um dos elementos do fruto do Espírito é a alegria, uma alegria incondicional que não tem a ver com os males desse mundo, tem a ver com a grande salvação gozada por quem tem Jesus Cristo. Então, vamos avançar. Antes de prosseguir, eu tento fazer uma proposta para quem está me ouvindo. Tentar mostrar o que será feito na mensagem. Também isso é chamado de tese. No nosso caso aqui, a nossa tese é mostrar a relação entre pessoa humana, imagem de Deus, pecado, salvação e santidade. O que é que essas coisas têm a ver? Então, eu vou subdividir essa tese para que ela se torne mais clara. Primeiramente, a felicidade do homem tem a ver com a relação entre a pessoa humana como imagem de Deus e o pecado que corrompe essa imagem. A imagem de Deus é a única coisa que pode fazer o homem feliz. Então, ser e viver conforme a imagem de Deus, de semelhança de Deus, é espelhar o ser mais feliz e perfeito do universo. Então, quanto mais eu espelho essa imagem que foi colocada em mim quando eu fui criado, mais feliz eu sou. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da vida, da felicidade. Quanto mais eu me afasto de Deus, eu adentro as trevas espessas, a agonia e a aflição de alma. Terceiro, quanto mais parecido com Deus, mais feliz o ser humano é. Por outro lado, quanto mais corrompido e deformado pelo pecado, menos o homem se parece com Deus. E como resultado, menos feliz é. Não importa se ele nasceu em berço de ouro, não importa a cultura, não importa em que ele é formado, o pecado deformou tudo nesse universo. Aí você pergunta, e qual a solução? O pecado é a causa de todas as formas de infelicidade que existem no planeta Terra. Por isso o céu é perfeita felicidade, porque lá não tem pecado. Deus disse que no céu não entra pecado. Por isso que quem quiser ser feliz aqui e ir para o céu,
terá de combater o pecado aqui e terá de ser lavado no sangue de Jesus para poder entrar no novos céus e nova terra. A quinta coisa derivada dessa quarta é por isso também a santidade, que é semelhança moral com Deus, ser santo como Deus é santo, gostar do que Deus gosta, odiar o que Deus odeia. Deus odeia tudo que é mal, tudo que é pecado. Então Deus fazer o mesmo. Então santidade é semelhança moral com Deus. E semelhança moral com Deus é sinônimo ou igual à felicidade. Então, por implicação, como resultado, somente os santos, e aqui eu estou falando santo no sentido das religiões ou da Igreja Católica, que diz que é santo, foram certas pessoas que viveram na terra e hoje estão no céu, você pode consultar a elas. Não, é santo no sentido do Novo Testamento, que chama de santo toda pessoa que pertence à Igreja de Cristo, que nasceu de novo. No momento em que se converte, ela é chamada de hagios. Ela é santa porque ela é habitada pelo Espírito Santo. Ela é santa porque é convocada a espelhar a imagem de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. Por isso que santidade é a semelhança moral com Deus Santo, é sinônimo ou igual à felicidade. Por implicação, somente os santos, que são, como eu falei, crentes vivos nesse mundo, e alguns já estão no céu, mas a Bíblia não manda pedir nada para nenhum, eles não podem atender nada. A Bíblia diz que é um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ao crente é proibido orar, pedir, rezar para santos, para anjos ou para qualquer ser fora de Deus. Isso constitui idolatria, um dos pecados terríveis, capitais. Não aqueles 7 pecados nomeados pela Igreja Católica, que ela deveria ter colocado a idolatria como o primeiro pecado que mais arrasta pessoas para o inferno. Então, somente os santos podem ser felizes. E o resto que não é santo? Aos pecadores que ainda não foram alcançados pela salvação de Cristo, ou se dizem crentes, mas não querem viver em santidade. A eles resta o peso das maldições, as amarguras, a perdição e toda espécie de infelicidade. A Bíblia diz que cada um se queixa do seu pecado. Tem muita gente se queixando da vida, que a vida não está boa, que está amargando o fracasso. Nós vamos ver que a palavra mais comum para pecado na Bíblia é hamartia. Significa errar o alvo, significa fracassar, significa amargar a não realização dos seus próprios sonhos, significa errar o alvo proposto por Deus. Também por isso, o propósito da salvação em Cristo é vida santa, e vida santa é semelhante à vida de Jesus de Nazaré. Por isso também, na salvação, o crente é transformado de dentro para fora em uma nova criatura, é regenerado, é gerado de novo. A Bíblia diz que ele ganha um novo coração espiritual, uma nova natureza. A Bíblia chama ele de novo homem, regenerado para ser um novo homem em santidade, e essa santidade ele mostra em uma vida semelhante à de Jesus Cristo. A sétima coisa, o novo homem salvo por Jesus Cristo, ele já pode ser feliz agora. Eu falei para vocês que ninguém de verdade conhece a felicidade na sua essência, porque nós estamos num vale de lágrimas, num vale de sombra de morte, num vale de lágrimas. O crente aqui é feliz não porque está no mundo que é chocolate, é achocolatado, tem gosto de baunilha. Não. O mundo tem gosto de fel. O Freud falou
do mal-estar da civilização. Não importa quantos bens a pessoa adquira, quanta fama, quanto poder nesse mundo, ela tem um mal-estar de alma. É como se faltasse alguma coisa, e alguém bem lembrou. Esse vazio, essa insatisfação, essa frustração, essa felicidade controversa, que o camarada tenta agarrar, mas é como óleo, lhe escapa por entre os dedos, é como fumaça. Por isso que a felicidade do crente não está baseada no que poderia ter, ou até mesmo no que tem, mas como Paulo disse, regozijai-vos no Senhor, tem alegria no Senhor. Então, o novo homem salvo por Jesus Cristo pode ser feliz agora, porque teve a imagem de Deus restaurada e santificada. Todavia, tem um problema para quem é crente. Todavia, o novo crente passou a ter duas naturezas: a natureza espiritual e santa do novo homem criado em Cristo Jesus em santidade e justiça, como diz a Epístola aos Efésios. Porém, essa nova natureza do crente, ela é confrontada momento após momento, diariamente, ela é perseguida pela natureza carnal. O maior inimigo do Edson é ele próprio. O maior inimigo do Osta é ele próprio. Quem dá rasteira nele, quem trai nele, quem faz ele se levantar aborrecido, frustrado, faz ele ficar cego para as bênçãos que Deus deu a ele, é ele próprio. Por isso que Cristo disse que o homem tem de negar a si mesmo, tem de manter o eu crucificado. Por isso que é difícil a felicidade até para o crente. Porque cada vez que ele cede à carne, ao egoísmo, ao que contradiz a palavra de Deus, ele comete uma obra da carne. A obra da carne é a fonte de todos os problemas e males. Então, essa nova natureza, ela é confrontada e perseguida pela velha natureza carnal, que produz as obras da carne, e as obras da carne de todos os males. É aí que o crente tem de entender que o coração dele é um palco de uma guerra espiritual, e que a natureza carnal e regenerada luta todo momento para derrotar a natureza espiritual dele. Ele está em casa, a natureza carnal fica buzinando no ouvido dele. Por que não fica para assistir televisão, para olhar o YouTube? Porque você está muito cansado. Vai lá para aquela igrejinha, aqueles gatinhos pintados, bem pouquinho, aquele pastor com cara de tacho. E aí a carne vai nomeando, elencando o número de coisas para você ficar em casa. Tanto que nós temos um novo convertido que ficou em casa hoje. A carne venceu. E quando a carne venceu, a chibata vai comer. É um bom prato para quem gosta, né, de apanhar. Outra coisa, a velha natureza carnal, que o apóstolo Tiago chama de terrena. Se preocupa só com as coisinhas desse mundinho. Animal. Você já é irracional, você quer um negócio, quer nem saber se vai se lascar, você vai para cima. E é demoníaca, porque os demônios estão ali. Vai, deixa de ser besta, aproveita a oportunidade. Terreno, animal e demoníaco. Só que essa natureza, ela foi crucificada quando o crente aceitou Cristo como Salvador. Em todo crente, a carne está crucificada. O crente não precisa mais crucificar a carne, ele tem de manter a carne crucificada.
Porém, quando o crente dá licença à carne de descer da cruz, aí ela apronta. Aí o crente não vai mais andar no Espírito e produzir o fruto do Espírito. Aí ele vai ficar bonequeiro. Aí ele vai ficar cheio de direitos, cheio de razões. Ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém gosta de mim. Como se o crente aqui dependesse dessas coisas para ser crente ou ser feliz. Então a velha natureza, que o apóstolo Tiago chama de terreno animal e demoníaca, foi crucificada quando o crente aceitou Cristo como Salvador. Por isso o crente a cada dia, mesmo a cada momento, deve lutar para manter a carne crucificada, ou sem satisfazer as suas tentações. A carne, como a segunda natureza do crente, é uma força maligna, que o homem ganhou desde o pecado original, desde a queda do pecado. O crente só vai perder a natureza carnal, ou egocêntrica, ou perversa, ou imoral, aquela vontade rebelde contra Deus e a lei santa de Deus, só depois da morte. Por isso que aqui nós estamos numa guerra, não é piquenique não, seu Flávio. Não está no piquenique não. Por isso o crente precisa ser ressuscitado em um novo corpo, no corpo imortal e não corruptível. Ou seja, quando o crente ressuscitar, ele vai perder a natureza carnal, que é ligada ao corpo de alguma maneira. A natureza carnal, ela não faz parte da personalidade original que Deus deu ao homem. Por isso que quando o homem ressuscitar no corpo incorruptível, ele não tem mais essa inclinação para o abjeto, para o proibido, esse desejo de fazer coisa safada, coisa vergonhosa, ou satisfazer a sua raiva. O crente, depois da ressurreição, está preparado para entrar no céu, ser um cidadão celestial, com a natureza completamente santa e com capacidade para ser completamente feliz nos mundos eternos de Deus. Nós teremos toda a eternidade para conhecer lugares maravilhosos. Ainda estamos na tese, na proposição. Porém, enquanto estiver na terra, o crente terá de lutar contra a sua velha natureza, que é produtora das obras da carne, cuja lista inclui todos os males possíveis de se cometer através do pecado. Cada obra da carne é um peso terrível e insuportável. Por isso, quanto mais o crente crucifica a sua carne, paralelamente andando no Espírito e produzindo as 9 facetas do Espírito, mais feliz ele é. Mais leve é seu espírito. Passa o dia tranquilo, focando naquilo que é seu dever diário. Vivendo um dia de cada vez, sem o peso doloroso das lembranças do passado e nem um peso das preocupações aflitivas com o futuro. Então agora nós podemos entrar em Romanos, capítulo 5, de fato, mas é 5, de 12 a 21. Romanos 2, 12 a 21 mostra o contraste entre o resultado do pecado original, aquele primeiro pecado lá de Adão e Eva, e a salvação original de Cristo. Primeira coisa a entender, e cada um deve ser capaz de responder essa pergunta que a filosofia, as ciências, os pensadores do mundo inteiro tentam responder. O homem, o que é isso? O que é o homem? A resposta está em Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Portanto, a imagem de Deus no homem é que ele dá a capacidade de dominar, de liderar, de ter o controle da natureza. Quando ele peca, ele vai perder esse domínio.
que é a imagem de Deus no homem? Eu vou citar aqui pelo menos 4 teólogos, desde os pais da igreja até o século XX, que tenta dizer para nós o que é a imagem de Deus no homem. Existia um dos pais da igreja chamado Irineu. Ele viveu entre 130 e 202 depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo. Ele dizia que a imagem de Deus no homem, que o difere dos animais e tudo mais, é a sua capacidade de pensar, raciocinar e a sua liberdade de tomar decisões. Essa é uma coisa maravilhosa. Capacidade de raciocinar. Liberdade para tomar decisões, que ele realmente, raciocinar, ele ainda continuou tendo, mas depois da queda no pecado, o homem se tornou escravo do pecado. Para Tomás de Aquino, já na Idade Média, ele é de 1225 a 1274, é tido como um dos maiores teólogos da Igreja Católica, o doutor Angélicos. Ele escreveu a Suma Teológica, que é um camalhaço de livros de teologia. Nós não podemos subscrever tudo o que ele disse, mas ele foi um pensador profundo e muita coisa que ele escreveu foi interessante. Para ele, a imagem de Deus no homem era a sua capacidade intelectual de pensar, ou de raciocinar, ele concordava com o Irineu, mas que a sua capacidade de pensar era mais importante que o seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ficou grandemente comprometido pelo pecado. Então, para ele, a capacidade de pensar é que era a imagem de Deus no homem. Do lado protestante, um grande teólogo, João Calvino, ele é de 1509 a 1564, ele diz que a imagem de Deus no homem estava em sua mente, em suas afeições, ou seja, a imagem de Deus estava no verdadeiro conhecimento, na justiça e na santidade. Então você nota aqui essas 3 palavras: conhecimento, que tem a ver com essa capacidade de guardar informações, saber aplicar as informações, tem a ver com sabedoria, na justiça, que tem a ver com caráter moral, e santidade, que tem a ver com a síntese de todas as virtudes cristãs. Karl Barth, que ele tentou combater os teólogos liberais, mas criou heresias como a neortodoxia. Ele dizia que a Bíblia não era a palavra de Deus, ela se tornava a palavra de Deus quando eu lia e aplicava na vida, ou seja, foi um herege. Porém, ele também teve algumas ideias interessantes sobre a imagem de Deus. Para ele, a imagem de Deus era visto nos aspectos de comunhão moral e espiritual da humanidade. Então, o aspecto moral da imagem de Deus no homem. Lá em Gênesis 3 e 5, o diabo disse para a mulher, acerca de comer do fruto, seria o pecado original. Ele disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, ou seja, comer do fruto proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o diabo está dizendo aí que Deus não deu nenhuma ordem para os animais, mas ele deu uma ordem para o homem que implicava em caráter moral. Então, esse aspecto moral do homem é muito importante, o diabo sabe disso. O aspecto espiritual da imagem de Deus. E aqui nós vamos ver de que é constituído um ser humano. Lá no Jardim do Éden,
Deus cria um boneco a partir do pó da terra, do chão, e lhe sopra o espírito. Deus faz ele alma vivente. Lembra que os animais também são chamados de alma viventes. Mas na alma vivente do homem, Deus sopra alguma coisa, que no hebraico é chamada ruach, no grego é pneuma, que se chama espírito. Mas se criou um grande debate. Não há debate sobre a parte material do homem. Todo mundo está vendo que se tem corpo. Porém, no homem, a parte espiritual, o homem é alma e corpo, ou corpo e alma é a mesma coisa. Então, sobre essa estrutura do homem, aqueles que creem que o homem é formado apenas de duas partes, corpo e alma e espírito é a mesma coisa, são chamados de dicótomos. Os que acreditam que há uma diferença entre corpo, alma e espírito são chamados de tricótomos. Ou seja, que o homem tem uma parte material física visível, a alma, que também do latim é chamado de ânima, seria o elemento que anima o corpo, e o espírito, ele vai controlar o corpo. Nós vamos ver algumas citações aqui, até para que você possa entender como é que o espírito pode ficar esmagado e abatido. Essa relação entre corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo falou que nós deveríamos buscar santificar tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Ele faz uma diferença. Em alguns momentos ele diz que corpo e alma é a mesma coisa. Mas há um sentido em que corpo e alma não, alma e espírito são a mesma coisa. Nós vamos ver isso aqui. Então, na nossa mensagem, nós somos desafiados a estudar o que seria um espírito leve, sem pecado, o máximo que nós quisermos, cheio do Espírito Santo, uma alma pura, que vivencia as bem-aventuranças que o laerto de Israel está pregando aos domingos e vai continuar, e o corpo disciplinado, o corpo não dominado pelas obras da carne, que anda no Espírito e produz o fruto do Espírito, com o nosso irmão Sebastião Flávio. Então, a Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus disse: no dia que você pecar, você certamente morrerá. O homem pecou e continuou o seu corpo vivo. O que foi que morreu no homem? Ele continuou com o seu corpo e ele continuou no sentido psicológico e, em certa medida, espiritual vivo. Porém, a Bíblia diz que algo morreu no homem. Veja bem, tem uns que dizem que o homem é só corpo, isso é chamado de monergia. O homem é só corpo. Corpo, alma e espírito, tudo é a mesma coisa. Corpo, a alma do homem, e espírito só é apenas a mente, o cérebro do homem. Para o tricótomo, o homem é corpo, alma e espírito. E para o dicótomo, o homem é corpo e a parte imaterial é alma e espírito. A humanidade está espiritualmente morta. O homem, quando ele pecou, quando ele caiu, ele passou a ser controlado pela carne, a sua alma. A Bíblia diz que ele ficou eternamente morto. Aqui você tem o corpo, que é a parte visível material, e aqui você tem a parte invisível material. É dito que ele continuou com corpo e alma, mas diz que ele morreu espiritualmente. Ele continuou
com o espírito humano, mas aquela parte do espírito humano que entrava em contato com Deus morreu. Agostinho, que é um teólogo, um dos pais da igreja, já no final dessa época dos chamados pais da igreja, dos pensadores que pensavam o cristianismo, ele vai dar a sua opinião sobre essa questão de corpo, alma e espírito. Ele diz: e visto que há três coisas das quais o homem consiste, a saber, de que como consiste? Ele diz espírito, alma e corpo, e que novamente são chamadas de duas, porque frequentemente a alma é nomeada junto com o espírito, pois uma certa porção racional do mesmo, do qual os animais são desprovidos, é chamada de espírito, aquilo que Deus soprou no homem. A parte principal em nós é o espírito, a seguir a vida pela qual estamos unidos ao corpo é chamada de alma, ânima. Finalmente, o próprio corpo, tal como é visível, é a última parte de nós. Uma coisa interessante, eu tenho toda uma relação de que os pais da igreja, em sua maioria maciça, eles acreditavam que o homem era corpo, alma e espírito. Pensando no caso do peso do pecado. O pecado é uma sujeira pesada, é uma sujeira que abate o espírito. Então, pensando na importância da leveza ou pureza do espírito do homem, olha o que diz Provérbios 18 e 14. O espírito do homem susterá ou o sustentará na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Olha o que esse texto está dizendo. Que o espírito abatido é o espírito pesado, carregado de males. Fica tão pesaroso, tão pesado de ser carregado, que se torna insuportável para o próprio dono. Daí onde muitas pessoas se suicidam, elas não aguentam o próprio peso da dor, da decepção, da angústia. Então você vê aí o terrível peso do pecado. Aí, o pecado esmaga o espírito, esmaga a alma, que tira a força vital do corpo. Três coisas causam o espírito abatido: falta de arrependimento, falta de sabedoria divina e falta de ordem e pureza de coração. Olha o que Cristo diz em Mateus 12, 41 a 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Os ninivitas foram aqueles para quem Jonas pregou. E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que esta geração da época de Jesus, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo, que é a rainha de Sabá, com essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então ele está falando aqui de dois elementos que são fundamentais para a leveza de espírito: arrependimento, metanoia, mudança de mente, e a busca da sabedoria. A rainha de Sabá buscou a sabedoria, teve uma vida com excelência por causa disso. A sabedoria, por definição, é ver a vida do ponto de vista de Deus. Quanto mais você vê a vida do ponto de vista de Deus, você gosta da vida do jeito que Deus propõe, você se torna mais leve. Outro elemento tem a ver com o que está ocupando sua mente, o que está ocupando seus pensamentos. A falta de pureza de coração revela um espírito sujo e em desordem. O mundo interior está um caos.
O espírito do homem pode ser um templo para Deus ou uma oficina para os demônios. Somente um espírito, como uma casa, eu estou usando aqui o texto, desocupada, varrida e adornada, enfim, uma casa-corpo desocupada de demônios opressores, habitada por um espírito limpo, que é o Espírito Santo, o próprio espírito do homem limpo, e guiada pelo Espírito Santo. Um espírito organizado pode fazer frente e vencer todos os ataques de demônios e todas as crueldades dos perversos do mundo. Cristo continua no texto. Ele diz: e quando o espírito imundo, que são demônios, é um demônio, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha, desocupada, varrida e adornada. Como é que está a sua casa-coração? A sua casa-coração está desocupada de ódio, ressentimento, de preguiça, de imoralidade? Ela está varrida, você varreu a sujeira que estava lá dentro? Ela está adornada. E a Bíblia diz que a doutrina de Deus adorna a vida. A vida que segue a doutrina de Cristo é uma vida bonita. Então esse demônio que saiu dessa pessoa, essa pessoa não se converteu de fato, mas ela fez um esforço moral e religioso que conseguiu deixar os vícios, conseguiu pôr em ordem a casa, coração. Então, mas o Espírito Santo não foi convidado a entrar dentro. Então aquele espírito sai. E olha aqui, quando ele volta, ele não gosta do que viu. Uma pessoa está com o coração bem ordenado, está até com a vida bonitinha, com a moralidade boa. Então no versículo 45 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele já era um espírito imundo. Então ele leva 7 espíritos imundicíssimos, absolutamente asquerosos, nojentos. E entrando, mete o pé na porta e derruba, habitam ali, e são os últimos atos desse homem, seus últimos dias, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também para essa geração má. Ou seja, a geração que não quer se arrepender, como os ninivitas, a geração que não quer saber da sabedoria de Deus, como a rainha de Sabá, não se esforça. Ela atravessou da África até Israel para buscar a sabedoria de Deus. Os ninivitas, a partir do rei, vestiram o pano de saco e se arrependeram. Uns procuram, usando os livros de autoajuda, de psicologia barata, tentar ordenar a sua vida pela educação humanista, tentar seguir uma moralidade tipo a dos epicureus, evitando os excessos para não ter dor, os excessos dos vícios, mas ao mesmo tempo pensando apenas em se dar bem nessa vida, uma vida boa aqui, como diria Aristóteles. Porém, eles continuam vazios do Espírito Santo. E vai chegar o momento que quando os demônios atacarem, eles não vão atacar de um não, vão atacar de tropa. Nós vimos o cara que tinha uma legião de 2.000 demônios. Prosseguindo por conta do tempo, a leveza de espírito de um coração arrependido, em ordem e limpo. O coração pode ser um depósito ou tesouro onde se guarda coisas boas e malignas, e quanto mais coisas malignas se guardam no coração, mais abatido é o espírito da pessoa. Olha o que Cristo diz em Mateus 12, 34 a 35. Raça de víboras, cobras venenosas,
Como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Vai sair de você o que você está colecionando aí dentro. O peso esmagador do pecado. Muitos não percebem o peso insuportável dos pecados que os faz se arrastar penosamente pela vida. Aflitos, preocupados, ansiosos, deprimidos, estressados, feridos, magoados, ressentidos, com raiva de amargura, com ódio cego, irracional, cheio de inveja, descontentamento com tudo que tem, cobiça voraz pelos bens dos outros, drogas, crime, etc. O contraponto a tudo isso é: somente a vida cheia ou plena do Espírito Santo pode produzir o fruto do Espírito, ou melhor dizendo, o fruto da felicidade. Flávio, na sua mensagem você pode dizer que o fruto do Espírito é o fruto da felicidade, e que as obras da carne é as obras da infelicidade e da danação eterna, que é o inferno. Então, lista de pecados que mostram porque o pecado é tão pesado e destrutivo. Existem dezenas de nomes para os pecados. Eu vou usar apenas aqui os dois principais. O primeiro é hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Esse é o significado da palavra. É o que o pecado faz você fazer na sua vida. Errar o alvo ou não atingir o objetivo na vida. Vem do grego hamartia, de onde vem o nome da doutrina. A doutrina do pecado se chama hamartiologia. A palavra hamartia, ela ocorre como substantivo 174 vezes no Novo Testamento e como adjetivo hamartolos, ou pecador, ou pecadores, ocorre em 47 instâncias. Da palavra grega hamartia, como nós já dissemos, que dá nome à doutrina do pecado, hamartiologia, encontra-se o peso do fracasso, da frustração, da infelicidade, de não se conseguir o que realmente se quer. Salomão diz que a vida vivida apenas da perspectiva material, apenas abaixo do sol, daquilo que o sol ilumina, é um correr atrás do vento. É como um cachorro comprido correr atrás do próprio rabo, atrás da própria cauda. Um cachorro pequenininho pode ser que ele não consiga pegar na cauda, mas um cachorro comprido, tipo aquele linguiça, tipo aquele cachorro cofap, que ele é bem comprido, é baixinho e comprido, ele nunca vai conseguir pegar na própria cauda. Então, é isso que o pecado faz o homem ser como um cachorro que corre atrás do próprio rabo, sem nunca conseguir nada. Então nós já vimos aqui, no grego clássico, ou da filosofia grega, hamartia nem sempre significava pecado como uma coisa imoral, mas era apenas uma falha, ou não atingiu o objetivo da vida por ignorância. Ele quebrou a cara porque não sabia. No Novo Testamento, das 272 vezes que ocorre, a palavra hamartia sempre significa algo imoral e que é contra a lei e santidade de Deus. Outra palavra lá, hamartano. Hamartano significa transgredir a lei de Deus e ofender a Deus. Então, todo pecado, ele está quebrando a lei de Deus. E a lei de Deus é vida. Então, quando você está quebrando a vida, você está querendo o oposto da vida, que é morte. A lei de Deus, ela ensina prosperidade, vida boa. Quando você está quebrando, maceteando a palavra de Deus,
Deus, você está procurando a morte. Agora no carnaval teve lá uma bisavizada, pulando o carnaval e tentando pregar sobre a volta de Cristo, né? Que era baby do Brasil, agora é baby. O fato é que ela disse lá, olha, tome cuidado que Jesus Cristo está voltando. A Ivete Sangalo disse, o apocalipse não vai acontecer não, nós vamos macetear o apocalipse. E naquele mesmo carnaval o trio elétrico dela pegou fogo e ela ficou apavorada. Vai macetear as coisas de Deus. Quem vai ser maceteado é você. Então, Ramartano falava que das 39 vezes que ocorre no Novo Testamento tem um sentido de transgredir ofensivamente a Deus. Alguém comparou o pecado com uma cusparada na cara de Deus. O que era, eu acho que você faria se uma pessoa chegasse para você e fizesse aquela limpeza de salão na goela e então mirasse e na sua cara. Hã? No mínimo, na hora você dá um murro, né? No mínimo. O problema, ó, é que tu vive cuspindo na cara de Deus direto. E Deus não te deu nem um murro ainda. Então, Ramartano é uma ação que se rebela contra Deus e sua santa lei. Também a ver com um comportamento injusto ou inferior ao caráter padrão revelado por Deus em sua palavra. Por exemplo, falava ontem com um rapaz, ele disse, eu estou tendo uma união estável com a minha namorada, nós estamos nos separando, mas nós estamos legal, está bem, nós estamos com união estável. União estável não é casamento. Não, mas a lei apoia. É um padrão inferior. É um padrão inferior ao estabelecido no casamento. União estável é equivalente ao concubinato no Velho Testamento, que ainda foi tolerado no Velho Testamento por uma questão de tentar proteger a vítima do concubinato, porque nas guerras as mulheres eram estupradas. Então, em Israel, eles não podiam estuprar, mas o cara queria casar com aquela mulher. Era uma maneira dele amparar ela. Mas no Novo Testamento, concubinato é fornicação, é adultério. No Novo Testamento, apenas o matrimônio. Aquele feito com a mulher da mocidade. Aquele que Cristo disse que o homem não pode separar. Ele é digno de honra aos olhos de Deus. E os outros casamentos? Tem os pastores aí, John Piper, John MacArthur e outros que dizem que todo recasamento após divórcio é adultério. Mas se o casal se arrepender, Deus aceita esse segundo casamento como um casamento legítimo. Mas aí você está partindo para a opinião dos homens. É possível? É possível que Deus tolerou concubinato lá no Velho Testamento, tolerou divórcio e recasamento no Velho Testamento, mas o que Cristo disse para os fariseus foi: o que está em voga não é o que as culturas fizeram de alternativas ao casamento. O que está em voga é o que Deus disse no princípio: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e os dois são feitos uma só carne. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Portanto, Ramartia é o alvo. Ramartano é agredir, progredir, cuspir na cara de Deus. É um comportamento injusto ao caráter padrão revelado por Deus em sua palavra. Agora, pensando, raciocinando,
Se a felicidade está em ser semelhante a Deus e agradá-lo, estando em harmonia com a sua lei para a felicidade, então ofender a Deus por transgressão, por rebeldia, por cuspir na sua cara, é colocar sobre si maldições das quais somente Deus, por sua graça, poderá livrá-lo. E aí é onde vai entrar Romanos 5, 12 a 21, que ainda não vai dar para tratar hoje, porque o tempo já se esgotou. Nós vamos ficar aqui. O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que a única maneira de sermos felizes é procurarmos ser semelhantes a Jesus Cristo, que isso é querer viver conforme a imagem de Deus restaurada com a nossa conversão, com a nossa regeneração, que entra com a luta figadal, mortal, com a nossa própria carne. Cabe a nós crucificar o nosso eu e manter a nossa carne crucificada. Cabe a nós vivermos em arrependimento diário, metanoia, manter aquilo que é o padrão de Deus, o elevado padrão de Deus, não ficar procurando saídas para uma vida sem vergonha, para uma vida que dá lucro, que dá sucesso, mas que ela é um padrão abaixo do de Deus. Nós vamos aprender na próxima mensagem como é que a morte e o pecado vieram representativamente por Adão, quando todos pecaram como uma raça, como a desgraça veio por um homem e como a salvação vem por um homem chamado Jesus Cristo. Uma coisa maravilhosa é que o apóstolo Paulo disse que ser contente, viver satisfeito, é possível. E se eu aprendi a ver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, ele diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito. Vamos ficar de pé e encerrar com oração. Eu vou convidar a irmã Walsh para vir até aqui e fazer uma oração pedindo a Deus que cada um aqui viva como imagem de Deus, a semelhança de Cristo. Ora, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela mensagem, Pai, que o Senhor nos passou através do teu servo, pastor Lael, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Tua palavra diz que assim que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esse fez tudo novo, Pai. É que nós, cada um de nós, possamos crucificar o velho homem, a velha carne, ó Pai, que possamos andar no Espírito, possamos andar conforme a Tua vontade, ó Pai, andar em pureza de coração, Senhor Deus, e fazer somente a Tua vontade e não a nossa, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui, ó Pai, que possa estar durante essa semana todinha nos guardando, nos livrando do mal, Pai. É que eu te peço e já te agradeço como teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite.